Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa aí sobre exercício físico, alimentação e medicamentos no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas que têm diabetes e eu ajudo você que tem diabetes a ficar mais tempo no alvo e ter aí a hemoglobina glicada menor do que 7%. Eu sei bem o que você sente, já que eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Na live de hoje, né, eu peguei justamente um tema para a gente conversar, que é justamente a respeito dos medicamentos. Medicamento que eu falo, né, o antidiabético oral pro portador de diabetes tipo 2, a associação que existe às vezes entre esses medicamentos e também as insulinas, né, também para o diabetes tipo 2, né, muitas vezes aí, em algum momento se entra aí com insulina basal e às vezes uma insulina rápida ou mesmo regular, né, para fazer o ajuste das glicemias. E no tipo 1, o sistema basal bolus, que é uma insulina de longa duração e uma insulina de ação rápida. E por que eu resolvi falar sobre essa parte relacionada ao medicamento no tratamento de quem tem diabetes? Porque a gente tem um grande desafio, né, mesmo sendo portador de diabetes, que é o meu caso. A gente precisa entender o tipo de medicamento que a gente vem usando. Qual é o grande problema que a gente tem? O primeiro que eu vejo muito acontecer. A pessoa que tem diabetes, ele toma o antidiabético oral e já acredita que ele está fazendo efeito. E a gente sabe que isso não acontece. Dependendo do tipo de medicamento, ele vai demorar um tempo para começar a fazer efeito. E esse tempo não é tão curto. Às vezes, existe uma classe aí de medicamentos que ela acaba sendo, às vezes, 30 minutos que tomou já começa a fazer efeito, mas os que são para uso mais prolongado, ele demora, às vezes, entre 2 horas e meia para começar a fazer efeito. Além disso, a gente tem as insulinas. E as insulinas, independente do tempo de ação que ela tem, se ela tem um pico de ação ou não, as insulinas, elas também têm a mesma situação. Ela é aplicada no subcutâneo. Então ela demora um período para começar a fazer efeito. E depois vai ter um tempo de ação dela, né, um pico de ação, quando tem, ou se não um platô. Isso aí vai perdurar depois por um período. Esse é um problema muito sério para quem tem diabetes, não entender esse dinamismo, né, no medicamento. Como é que ele funciona no nosso corpo? A insulina é muito claro, né? A insulina você aplica, você sabe que ela está sendo aplicada, a hora que ela chegar no sangue, ela vai começar a remover glicose do sangue. Agora, nos antidiabéticos orais, existe sim uma classe de medicamento, que é essa que, normalmente, quando começar a fazer efeito, ela vai estimular o pâncreas a produzir mais insulina, e essa insulina vai chegar no sangue e vai fazer a função dela, que é tirar a glicose do sangue, e vai diminuir a glicemia. Ele tem esse efeito de ação do medicamento. Só que existem outras classes de medicamento que normalmente elas não agem dessa maneira. Um medicamento que é muito utilizado no tratamento do diabetes tipo 2, muitas vezes em pessoas que já estão com pré-diabetes, é um medicamento que o princípio ativo dele é a metformina. E esse medicamento, ele não tem a função de fazer o pâncreas produzir mais insulina para ter... O nosso fígado, ele produz açúcar. E essa produção de glicose, ela é feita normalmente pelo que não é glicose no nosso corpo. Então, uma parte da gordura é transformada em açúcar pelo fígado e também os aminoácidos, que são aquela parte que foi degradada da proteína que a gente comeu. Então, o fígado ele pega esses elementos que não são açúcar, que não são glicose, e transforma em glicose. E esse medicamento, a metformina, ela justamente age nesse mecanismo. Porque qual que é a importância do nosso fígado, por exemplo, transformar esses elementos que estão circulando no sangue e não são glicose em glicose? É para garantir o funcionamento do nosso corpo, principalmente do sistema nervoso central. Então, nosso sistema nervoso, o cérebro, ele vai funcionar com glicose. E ele não precisa de insulina para captar a glicose que está no sangue. Mas precisa que se tenha glicose circulando no sangue. Então, como é que o nosso corpo trabalha? Quando a gente se alimenta, um dos macronutrientes que a gente come é o carboidrato, ele vai ser convertido em açúcar, ele vai ser transformado em glicose. Essa glicose entra no sangue, fica uma parte armazenada no fígado e a outra parte fica no sangue circulando, para ir para os diferentes aí,
tecidos para servir como fonte de energia e o principal, ficar circulando no sangue para ajudar o cérebro a funcionar direitinho. Para quem tem diabetes, qual é o grande problema? Fica com uma deficiência na ação da insulina, seja pela resistência à ação da insulina em quem tem diabetes tipo 2, ou mesmo quem tem diabetes tipo 1 acaba não produzindo insulina, se produz uma quantidade muito, muito pequena que pouca diferença vai fazer. Mas a função relacionada ao fígado produzir glicose, ela continua. E o sistema começa muitas vezes a produzir glicose, porque ele entende que não tem glicose nas células. Por uma deficiência com a insulina, ficou lá aumentado na célula. Então, esse medicamento, a metformina, o que ele faz? Ele faz com que o fígado não produza tanta glicose. Então, o fígado, apesar de ele ter essa função de quando a gente não se alimenta, ficar jogando açúcar no sangue para manter o nível de açúcar adequado para que, principalmente, o nosso sistema nervoso central funcione, no indivíduo com diabetes, a gente já tem lá um monte de glicose, então precisa diminuir. A metformina é um medicamento que diminui esse processo. Então ele não deixa o fígado vai produzir glicose, só que ele diminui esse processo. Então ele não vai manter a potência máxima dele ali nesse processo, ele vai ficar diminuído. E o fígado ele armazena uma quantidade e depois o excesso que ele não conseguiu armazenar, ele vai liberar para o sistema. Se o medicamento, no caso a metformina, ela diminui o processo de formação de glicose pelo fígado, o fígado teoricamente vai ter uma quantidade menor. Então vai demorar mais tempo para ele atingir o máximo que ele consegue para jogar o resto da glicose no sangue. Então dessa maneira, para o indivíduo que tem diabetes e toma metformina, ele tem que entender que aquele medicamento vai só dificultar o fígado em ficar jogando glicose no sangue. Tem um outro efeito que a metformina faz, mas ele é menos ativo, né? Que é justamente sensibilizar um pouquinho o receptor de insulina. Então ele facilita a ligação daquela insulina que está circulando no sangue a se conectar ao receptor no músculo e fazer o processo químico ali que a gente precisa para tirar a glicose do sangue. Então, para quem toma metformina, ele tem que entender que, primeiro, se ele comer qualquer coisa com carboidrato, esse carboidrato vai chegar no sangue. Então, apesar do fígado trabalhar ali para não mandar muito açúcar para o sangue, vai chegar açúcar no sangue. Então a facilidade de ele ficar hiperglicêmico, ela aumenta. E ele vai depender de que situação para tirar esse açúcar do sangue. Para o pâncreas dele produzir uma quantidade maior de insulina. E se ele já tem diabetes, já está tomando medicamento para o tratamento, certamente o pâncreas não tem mais essa habilidade, né? Não está conseguindo mais produzir uma quantidade adequada de insulina para deixar ele em normoglicemia. Então, nessa situação, ele vai aumentar a glicemia e ela só vai diminuir se, principalmente, essa pessoa vier a fazer exercício físico. Então, o exercício físico, ele vai ajudar e muito no controle do diabetes. Porque a metformina não deixa formar lá a glicose no fígado. A pessoa com diabetes comeu lá carboidrato. O carboidrato vai chegar no sangue. E uma maneira de tirar seria automaticamente fazer com que o sistema captasse essa glicose sem a presença de insulina, que é justamente o que o exercício físico faz. Então, o exercício físico, a gente movimenta nossos músculos, o músculo gasta a glicose lá, o açúcar que ele tem armazenado como fonte de energia, e ele vai buscar esse açúcar lá no sangue e trazer para dentro da célula. Então, dessa maneira, a gente consegue aí, fazer com que essa glicemia diminua. Então, isso é um dos mecanismos que a gente tem que entender, que muitas vezes as pessoas comentam muito, falam assim, eu estou fazendo exercício como parte do tratamento, mas eu tomo medicamento lá de manhã, tomo café de manhã, tomo medicamento e vou fazer exercício. Tem que entender que nesse momento, certamente tem menos medicamento fazendo efeito. E o que você comeu no café da manhã vai chegar na forma de açúcar no sangue também. Então, quer dizer, tem um retardo na velocidade do medicamento tirar o açúcar do sangue e, além disso, ainda está chegando lá a comida que você comeu lá no café da manhã, que se comer alguma coisa com carboidrato, comer alguma bolacha, pão, alguma coisa assim, vai chegar durante o exercício, chega no sangue. Muitas vezes, quando mede a glicemia antes do exercício e depois que fez o exercício, a glicemia ficou um pouco mais alta. Então tem que levar em consideração que o medicamento ainda não estava exatamente fazendo efeito. Outra classe de medicamento que é bastante usada também, são também os medicamentos que eu falei inicialmente ali, que eles acabam aumentando a produção de insulina pelo pâncreas.
Então ele é um hipoglicemiante, porque ele vai aumentar a quantidade de insulina, se tem mais insulina, tira mais a glicose do sangue. Toda vez que baixa a glicose, então se refere a esse medicamento como ele provocando, né, uma diminuição nessa concentração de glicose, por isso que ele é chamado de hipoglicemiante. Então, esse medicamento, apesar dele fazer esse efeito, hoje a gente tem aí os medicamentos no mercado que são chamados muitas vezes de XR, né, que ele é um efeito prolongado, ele dura 24 horas mais ou menos. Mas, mesmo você tomando hoje às 8 da manhã, 8 horas da manhã um medicamento, e no dia seguinte tomando às 8 horas da manhã de novo, ele acabou. Então vai ter uma janela, um período onde esse medicamento vai demorar de novo para fazer o efeito. Então isso é importante, para a gente que tem diabetes, entender esse mecanismo. Qualquer medicamento, né, mesmo os outros medicamentos que também, né, que são divididos em 4 grandes classes, e que normalmente esses medicamentos, existem esses que aumentam a produção de insulina, esses que não deixam aí o fígado, né, ficar armazenando uma grande quantidade de glicose. Existem também os que normalmente vão diminuir a quantidade de glicose que tem no sangue através de um aumento na taxa de filtragem glomerular. Quer dizer, o rim vai trabalhar mais rápido para poder jogar fora aí essa glicose que está no sangue. Então, ele transforma o sangue em urina e libera a glicose. Esse tipo de medicamento, ele é um tipo de medicamento importante, porque ele vai, independente da quantidade de glicose que tem no sangue, liberar a glicose. Por que eu estou falando independente da quantidade? Porque o nosso corpo ele tem um sistema de defesa para quando a gente fica hiperglicêmico, que é a partir de momentos onde se tem glicemias acima de 180 mg por decilitro, os rins identificam esse aumento e eles são estimulados pelo sistema nervoso a trabalharem mais rápido. Então eles começam nesse processo de filtragem do sangue, transformação do sangue em urina, ele trabalha mais rápido. E nesse processo existe ali um receptor onde na quantidade de glicose e também de sódio que tem no sangue circulando, ele passa por esse processo de filtragem e ele é reabsorvido para o sistema. Uma parte é reabsorvida. Então esse medicamento que ele faz, ele pega justamente essa proteína que reabsorve o sódio e a glicose e diminui o percentual que ela vai conseguir fazer isso. Então, acelera o processo da filtragem do sangue e mudança dele, né, transformação da urina, e também diminui a quantidade de reabsorção da glicose. Então, com isso, se consegue liberar mais glicose pela urina, independente da pessoa estar com hiperglicemia ou não. Então, ele age também como um anti-hiperglicemiante, e é um tipo de medicamento que ele é uma linha mais nova de medicamento, e ele tem mostrado muitos efeitos positivos, principalmente na parte cardiovascular. Então ele protege a função renal, ele diminui, né, o risco da pessoa ter aí, infarto, ter problemas, né, de AVC, por exemplo, para quem tem diabetes tipo 2. Então ele está mostrando bastante efeitos importantes no resto do organismo também, mesmo sendo para o tratamento do diabetes. E a gente sabe que muitas pessoas com diabetes têm também, principalmente diabetes tipo 2, tem hipertensão associada, né? Tem hipertrigliceridemia, que é, né, o colesterol fica lá todo alto, né? Fica desajustado aí. Então essa situação é um medicamento que ajuda bastante nesse sentido também de proteção aí do sistema cardiocirculatório. Outro tipo de medicamento que a gente tem são medicamentos que normalmente eles vão fazer efeito quando o indivíduo se alimenta. Então, nós temos no nosso sistema, né, alguns mecanismos de quando a gente come. Por que uma pessoa que não tem diabetes, ele come e não fica com a glicemia alta? Porque o corpo tem uns mecanismos ali, que conforme o açúcar que você comeu do alimento for chegando no sangue, ele libera ali um hormônio que faz o pâncreas produzir mais insulina. E esse hormônio ele é inativado. Existe lá uma outra estrutura que não deixa ele ficar fazendo muito tempo de efeito, porque senão, mesmo a pessoa não tendo diabetes, toda vez que se alimentasse, liberaria esse hormônio que faz o pâncreas produzir mais insulina, só que produziria muito mais insulina do que a quantidade de açúcar que chega no sangue. Então a pessoa faria hipoglicemia depois de comer. Então nosso corpo, né, muito inteligente aí, tem esse mecanismo aí de correção. Então esses medicamentos eles agem justamente nessa situação. Ou seja, né, são dois tipos de medicamento. Um é aumentar
esse hormônio que geralmente o intestino libera para avisar lá para o pâncreas para ele produzir mais insulina. E o outro, né, o outro tipo de medicamento que age também nesse sistema é diminuindo essa estrutura que elimina a função desse hormônio. Então, dessa maneira, esse hormônio ele faz efeito por mais tempo e, consequentemente, não deixa a pessoa ficar hiperglicêmica. Então, é importante a gente entender esses medicamentos, porque, por exemplo, esse que faz com que a urina seja formada mais rapidamente e perca, e acaba nesse processo aí liberando mais glicose pela urina, a gente tem que entender assim, para quem tem diabetes e usa esse medicamento, o que vai acontecer? Você vai fazer mais xixi, isso é natural. Isso vai te ajudar a ficar com a glicose mais baixa no sangue? Vai. Mas ao mesmo tempo, você vai perder mais água do seu corpo. Então precisa tomar muito cuidado com esse tipo de medicamento, porque você perde mais água. E muitas vezes na hora que você vai fazer o exercício, por exemplo, você está com menos água no corpo. E a gente precisa ter água suficiente no corpo. Porque a gente faz exercício, produz calor, o próprio músculo trabalhando aumenta a temperatura interna do nosso corpo. E se a gente ficar com temperatura muito alta, o nosso corpo não funciona direito. Basta a gente lembrar em algum momento da nossa vida que a gente teve febre. Quando a gente tem febre, o que acontece? A gente se sente mal, fica molenga, fica esquisito. Por quê? O corpo está muito quente. Então, nessa situação, o corpo se equilibra de que maneira? Fazendo a gente transpirar. Só que para a gente transpirar, precisa ter água no corpo. Então, precisa ficar atento se você usa esse tipo de medicamento, quando for fazer exercício, tomar água antes de fazer exercício e durante o exercício também tomar água. Porque essa diminuição no líquido do nosso corpo pode, claro, trazer esse mal-estar pelo aumento da temperatura e o que é pior, você perder muita água, com isso a gente perde ali alguns minerais também, e por fim, você pode começar a ter câimbras. E aí acha que vai colocar a culpa em alguém e às vezes a culpa vai lá para o exercício. Fala, eu não faço exercício, porque quando eu faço exercício eu fico com câimbra depois. Mas você está ficando com câimbra não é pelo exercício, é por conta do medicamento que associado ao exercício precisa de mais água e tem menos água, perdendo minerais aí, acaba muitas vezes fazendo a pessoa ter câimbra. Ou mesmo quando se associa, por exemplo, quem tem diabetes tipo 2 e usa esse tipo de medicamento que libera a glicose pela urina, ele perde água por conta desse medicamento, pela urina. E junto, muitas vezes, se for hipertenso, também toma lá um diurético, que é um medicamento que vai fazer também o rim produzir mais rápido a urina e liberar água do corpo, né? Diminuir a quantidade excessiva de água no sistema. Então, nessa situação, a quantidade de água que o corpo acaba perdendo, ela é muito grande e precisa ser reposta. Então, numa situação dessa, onde você tem a associação do medicamento para tratar o diabetes, que você sabe que ele tem essa função, faz você fazer xixi mais vezes para liberar glicose, e junto você está tomando um medicamento antihipertensivo, né, para tratar a pressão, que também faz perder água no corpo, fica atento para você não ter problemas aí, principalmente de câimbras e mesmo de aquecer demais o corpo e achar que o exercício não está fazendo bem para você. Indo agora para o diabetes tipo 1, onde a gente precisa ficar atento aí em relação aos tipos de insulina que a gente usa. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, controlar o diabetes tipo 1 é mais fácil do que o tipo 2. Porque você mede a glicemia, ela está alta, você aplica a insulina. Só que a gente tem que lembrar que a insulina ela é um hormônio que tem a função de tirar a glicose do sangue e levar a gente para episódios de hipoglicemia. E a hipoglicemia ela é muito ruim para o nosso corpo. Ruim, primeiro, porque a gente se sente mal. E ruim como efeito secundário. Porque quando a gente faz hipoglicemia, a primeira coisa que a gente percebe, que é horrível isso acontecer, você está no momento de hipoglicemia, come lá alguma coisa com carboidrato, só que depois o que acontece? O que muitos chamam de efeito rebote. Então você está com hipoglicemia, daqui a pouco fica hiperglicemia. E vai com a glicemia lá 200 e pouco lá e fica assim um tempão até conseguir corrigir de novo. Então, é importante entender que quando a gente usa insulina, normalmente o tratamento de quem tem diabetes tipo 1, ele está baseado em dois tipos de insulina. Uma que é uma insulina que vai fazer o efeito que a gente chama aí de efeito basal, e a outra que é a insulina rápida. Qual a função dessas duas insulinas? A de efeito basal, ela vai tentar imitar, né, o que o corpo normalmente faz quando a pessoa que não tem diabetes fica ali um período sem se alimentar.
pequenas quantidades de insulina circulando no sangue, e essas pequenas quantidades de insulina elas vão ajudar a manter a quantidade de açúcar adequada no sistema, nem muito para cima e nem muito para baixo, para poder fazer com que o sistema nervoso funcione direitinho e, consequentemente, todo o nosso corpo também fique equilibrado. Só que ela é aplicada onde? No subcutâneo. E de uma maneira geral, ela vai demorar mais ou menos aí 1h30 para começar a chegar no sangue. E a partir do momento que ela vai chegando, ela vai aumentando a concentração dela, vai atingir um limite ali e vai ficar assim, o período de ação dela. Porque hoje o que a gente tem insulinas aí de longa duração, que duram em torno de 24 horas. Temos insulinas de muito longa duração, que pode durar 36 horas, tem uma outra que dura até 42 horas no nosso corpo. Então, isso é importante a gente entender. E que todo dia, por exemplo, se você está usando uma insulina que dura, por exemplo, mais do que 24 horas, você aplicou hoje às 8 horas da manhã, ela começou a fazer efeito lá às 9h30 da manhã, e você vai ter insulina até o outro dia às 8 da manhã. Só que se você usa uma insulina de muito longa duração, o que vai acontecer? Esse processo vai acontecer, só que quando der 24 horas, quer dizer, no outro dia às 8 da manhã, não vai ter acabado a insulina, ela continua. E aí você vai e aplica de novo uma nova dose. E o que acontece? Durante um período, que vai ser o período de ação, que é prolongado por mais de 24 horas, e o momento que a outra insulina que você aplicou começa a fazer efeito, uma curva se sobrepõe à outra. Então, você, muitas vezes, nesse período, você vai ter até um aumento na quantidade de insulina que está circulando no seu corpo. Então, isso é importante para a gente poder entender que nessas situações, por exemplo, nesse período, pode acontecer de aumentar o risco de você fazer hipoglicemia, mesmo mantendo sua rotina normal. Isso faz parte de como a insulina está agindo aí no seu corpo, esse tipo de insulina específico. As insulinas rápidas, elas vão funcionar exatamente para momentos que você mede lá a glicemia e está com valores, né, muito fora do que o seu médico determinou para você, então você vai ter que aplicar ali uma dosagem de insulina para poder corrigir. Isso é feito. Ou então para corrigir as refeições. Porque essas insulinas rápidas, elas vão começar a fazer efeito em torno de 15 minutos que você aplicou. Tem atualmente aí uma que é chamada de ultra rápida, né, no mercado, que ela começa a fazer efeito em torno de 10 minutos depois que foi aplicada. Mas todas elas terão aí um pico de ação máxima entre 1 e 2 horas. Então, você come, a quantidade de carboidrato lá que você consumiu, ele vai chegar no sangue e a insulina, em 1 hora, ela vai ter um pico máximo, ela vai diminuir, vai tirar essa quantidade de glicose do sangue. Então, vai te deixar em normoglicemia. Então, a gente tem que entender esses processos. Por quê? Principalmente em momentos que nós estamos em hiperglicemia. Porque qual é o grande problema, quem tem diabetes tipo 1? É muito fácil você estar nos dois extremos. Em um momento você está com glicemias abaixo de 70, né, fazendo hipoglicemia, às vezes hipoglicemias menores do que 50, que são piores ainda. E além disso, você pode, em um momento seguinte, coisa de 1, 2 horas, você já está com glicemias lá próximas de 300. Então é muito fácil quem tem diabetes tipo 1 ficar transitando de um lado para o outro, de um extremo para o outro. Hoje o que a gente tem como objetivo para um bom tratamento? Manter a glicemia acima de 70, quer dizer, não ficar fazendo hipoglicemia, e abaixo de 180. Isso é chamado em manter a glicemia no alvo. Estou conseguindo fazer isso, né? Manter a glicemia no alvo por pelo menos 70% do tempo, né, do seu dia. Isso ao longo do tempo traz aí um bom controle para o diabetes, que leva você a ter uma hemoglobina glicada menor que 7%. Só que a insulina ultra rápida, ou rápida, ela faz a glicemia baixar rapidamente. Só que assim, ela tem um pico de ação. Mas da mesma maneira que ela começou a fazer efeito, começou a aumentar a concentração dela no sangue, ela vai atingir um limite máximo e depois ela vai diminuindo. Não quer dizer que ela atingiu o limite máximo e acabou o efeito. Não, ela vai continuar fazendo efeito. Só que a concentração do sangue vai estar como? Vai estar indo numa ascendente. Ela começa a diminuir, né? Até chegar no momento que não tem mais. E a gente tem que entender que esse tempo ele pode levar de 3 a 5 horas desse momento que ela chegou no máximo e caiu. E por que eu estou falando isso? Porque é muito comum. A gente, quando está fazendo... A gente que eu falo, né, como portador de diabetes tipo 1 aí há muitos anos. A gente acaba ficando em hiperglicemia e você fica preocupado. Fala, vou corrigir. Só que assim, lembra que você vai corrigir agora. Com uma quantidade de insulina. Aplicou.
ela vai começar a fazer efeito, daqui 1, 2 horas ela vai ter um efeito máximo, e depois ainda vai ter pelo menos de 3 a 5 horas que ela ainda está fazendo efeito no organismo. E muitas vezes a gente fica preocupado com isso e acaba medindo, daqui 2 horas eu vou medir. Mede de novo a glicemia, ainda está alto, vai lá e aplica de novo. Só que não considera aquele pouco de insulina que ainda estava fazendo efeito da última aplicação. E aí o que acontece? Essa aplicação nova se junta ao efeito da outra e fica uma quantidade maior de insulina no sangue, o que leva muitas vezes a quem tem diabetes tipo 1 sair de um episódio de hiperglicemia e cair num episódio de hipoglicemia. Então isso é ruim para a gente, né? Entenda isso. E para quem tem diabetes tipo 2, a mesma situação. Você tem que tentar manter a sua glicemia, na maior parte do tempo, menor do que 180. E como a gente faz isso? Né? Já que é tão difícil. Você mede a glicemia agora, acordei com 90 e pouco. Ai, que ótimo. Aí você toma um café da manhã lá, aí vai medir, já está 230 alguma coisa. De que maneira a gente pode fazer isso? Exatamente limitando a nossa alimentação. Não deixando de comer. Muito pelo contrário, porque a alimentação ela não serve só para fornecer glicose para o nosso sangue. Ela fornece outros nutrientes que vão garantir que a gente tenha saúde. Principalmente nesse momento que é tão importante aí ter o sistema imune bem equilibradinho para poder ajudar a gente aí no caso de algum tipo de doença infecciosa. Então, o que é importante aí fazer nesse momento? Primeiro, controlar a quantidade de carboidrato. Mas quanto de carboidrato que eu vou comer? Por exemplo, eu dei o exemplo lá no café da manhã, comer um pãozinho, por exemplo. Então, o que a gente tem que ter para a gente, que a gente tem diabetes, em relação à alimentação e o alimento que tem carboidrato? A gente precisa entender quanto tem de carboidrato para cada porção que a gente está comendo no alimento. Então, por exemplo, o pão francês, que é um alimento comum, acho que fica fácil aí das pessoas entenderem. Um pão francês, ele normalmente vai ter em torno de 30 gramas de carboidrato. Só que a gente tem que entender que para cada 15 gramas que a gente come, a tendência natural é aumentar a quantidade de açúcar no nosso sangue em torno de 50. Então, por exemplo, você acordou de manhã lá, estava com 95 de glicemia, a hora que você for tomar café da manhã, se você for comer o pão francês, por exemplo, se você comer meio pão, que é 15 gramas de carboidrato, ele vai aumentar mais 50 nesse valor. Né? Então você já vai para 140 alguma coisa. Né? Então tem que sempre tomar cuidado, 145, né? Se for aí 95. Então isso a gente tem que lembrar. Então o que é importante? Toda refeição que você for fazer, não consumir uma grande quantidade de carboidrato. E sempre fazer essa pequena conta. E vai depender do que isso? Primeiro, a gente tem que entender que quando a gente mede a glicemia pela manhã, eu acordei hoje lá com 120. Ótimo. 120 é uma glicemia boa? É, mas entenda que está indo de 120 para cima. Porque quando a gente acorda, o nosso corpo ele libera alguns hormônios para fazer o nosso coração bater mais rápido. E para a gente poder aumentar o calor no corpo e acordar. Só que esses hormônios vão ficar circulando no sangue um pouco. E lembra que a gente tem um monte de hormônio no corpo, mas que somente um deles faz tirar o açúcar do sangue. Os outros, todos fazem a função que eles têm, mas agem muitas vezes contra a ação da insulina. Então isso faz com que a nossa glicemia tenda a aumentar, mesmo quando você acorda. Se você quiser, faz um teste aí 1 hora para você ver. Você acorda de manhã, mede lá sua glicemia, fica um período sem comer, 1 hora, 1h30, e mede a glicemia para você ver. A maior parte das vezes ele está um pouco maior. Porque automaticamente você ficou... quando a gente acorda, tem esses hormônios e a tendência é o valor que a gente mediu, ele está dali para cima. Então isso já vai acontecer. Então são situações que a gente precisa entender como o nosso corpo funciona para poder prever o que vai acontecer com a nossa glicemia. E como a gente pode controlar isso aí. Quando eu vou me alimentar, se você mede a sua glicemia, você vê lá o valor que está e sabe que para cada 15 gramas dos alimentos que você for comer, os que têm carboidrato, para cada 15 gramas de porção, para cada porção com 15 gramas, vai aumentar 50. Então, se na hora do almoço você está com 120, se você comer uma porção de carboidrato na sua alimentação, né, um alimento lá que contenha 15 gramas, vamos pegar um fácil aqui de contar, que é o arroz. Né? Arroz, geralmente uma colher de sopa aí tem em torno de 5 gramas de carboidrato. Então, se você comer 3 colheres de arroz, uma colher de sopa de arroz, você já sabe que aquela glicemia que você estava lá na hora do almoço, ela vai aumentar em 50. Se estava 120, você já vai para 170. Se o objetivo é ficar abaixo de 180, então a gente precisa ficar muito atento a isso.
Não adianta comer, a gente pode comer tudo que a gente quer? Pode. Agora, na quantidade que a gente quer, não. E nem no momento exatamente que a gente quer. Isso é importante a gente saber. Porque se eu medir a glicemia, ela está 120, se eu comer 15 gramas, já vai para 170. Agora, se eu comi minha glicemia, antes do almoço, fui medir a glicemia, está lá com 80, aí já dá para a gente comer pelo menos umas 2 porções. Entendeu? Como a coisa vai ficando um pouco diferente. Então, isso permite com que você consiga, através da alimentação, conseguir não provocar grandes episódios aí de hiperglicemia. Outro recurso que a gente tem, que é maravilhoso, que é a minha especialidade, né, que é onde eu trabalho, eu sou personal para quem tem diabetes, é exatamente a questão relacionada ao exercício. Então, o exercício ele vai ajudar e ajuda muito, não só a tirar o açúcar no sangue na hora que a gente faz o exercício, naquele tempo que você está fazendo exercício, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora que você fez exercício, como também depois do exercício. Porque o nosso corpo, como eu falei, ele é extremamente inteligente e ele busca sempre situações de equilíbrio. E aí ele vai equilibrar de que maneira? Você gastou o açúcar que estava lá no seu músculo durante o exercício que você fez. Quando você terminar de fazer o exercício, o corpo vai trabalhar para repor aquele açúcar. Então ele vai tirar de onde? Do sangue. Que é da onde vem a energia. Da onde vem a energia para o nosso corpo? Porque a gente se alimenta. Porque mesmo as pessoas falando, mas, por exemplo, você vai perguntar agora, falar, professor, mas você não falou que o fígado ele pega algumas coisas ali que não são glicose e transforma em glicose? Nosso fígado faz isso. Só que para ele fazer isso, precisa ter esses outros componentes. Então, para a gente viver, a única fonte que a gente tem de energia, pelo menos conhecida, é a nossa alimentação. Então, o que a gente comer do alimento vai ser removido os nutrientes, aí as substâncias que são importantes para o nosso corpo trabalhar, e com essa substância circulando no nosso sangue, nosso corpo lá vai se virar. E não é diferente com relação ao exercício. Você faz exercício, diminui o açúcar no sangue, depois do exercício vai ter que repor esse estoque. Porque o corpo já está prevendo que tem que manter um equilíbrio. Então ele continua tirando o açúcar do sangue. Muitas vezes as pessoas desacreditam, né, o exercício, falam, eu faço exercício lá, mas eu medi a glicemia antes, medi depois, aí estava um pouco mais alta. Pode estar mais alto pelo que você comeu, pode estar mais alto pelo tipo de exercício que você fez, pode estar mais alto porque naquele momento não tinha medicamento circulando. Então tem uma série de fatores que vão fazer isso, mas o exercício sozinho, sem insulina, sem nada, ele vai tirar o açúcar do sangue. E não vai tirar o açúcar só na hora do exercício, ele vai tirar depois do exercício também. Então fica aí a dica, né? Muitas vezes se você fizer exercício, a glicemia aumentou ao invés de abaixar, mas mede depois de 1 hora, 2 horas que você fez o exercício, para você ver o que aconteceu. Geralmente vai estar mais baixo, porque o exercício faz isso conosco, tá bom? Então, eu quero agradecer, né, você que acompanhou aqui a live D20, né, até esse momento, e se você gostou desse conteúdo, né, acho que ele é importante, aí vai ajudar alguém com diabetes que você conhece, pegue e compartilha ele, né, curte ele, compartilha, né, manda direct aí para as pessoas que você acha que esse assunto vai ser importante para ela. Mas lembre-se que a gente só consegue um bom tratamento do diabetes controlando a nossa alimentação, fazendo exercício e usando medicamento, principalmente para quem tem diabetes tipo 2. No tipo 1 não tem outro jeito, tem que usar insulina, controlar a alimentação e fazer o exercício. E entendendo como cada um desses pilares no tratamento do diabetes agem e fazendo a relação entre um e outro, né? Porque muitas vezes assim, eu vou me alimentar, só que se eu comer um pouco, eu vou ficar com, 140, 150 de glicemia. Dependendo do tipo de exercício que eu vou fazer e o tempo que eu vou fazer, talvez essa glicemia não seja suficiente. Eu preciso comer um pouco mais de carboidrato. Então, esses ajustes, eles são feitos a todo momento. Então, eu sei que eu estou comendo agora, mas daqui 2 horas eu vou fazer exercício. Sabendo que você vai fazer exercício, você já pode, inclusive, consumir um pouquinho mais de carboidrato para na hora do exercício você ter o suficiente ali para fazer o exercício. Só que também não adianta chegar para fazer exercício toda vez que você vai fazer exercício, lembrar que você, quando eu como, vai aumentar o açúcar no meu sangue, mas eu sei que o exercício diminui o açúcar no sangue. Então hoje eu vou comer um monte de coisa que eu quero e chega para fazer exercício lá com 300 de glicemia. Isso é ruim porque a gente se sente mal durante o exercício. Então não é algo inteligente aí para a gente fazer, tá bom? Mas o exercício ele vai te ajudar e vai ajudar muito. Então, para o tratamento, a gente precisa associar os 3 pilares e entender como um interage com o outro e como isoladamente eles também ajudam aí
no nosso tratamento do diabetes, tá bom? Então, muito obrigado, né, você que acompanhou aqui a Live D20 até agora. Se gostou, né, curte, compartilha aí com seus amigos que têm diabetes, tá bom? E lembre-se, né, que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Então, um abraço e a gente se vê na próxima Live D20. Até mais!